Olá a todos, é uma grande alegria poder compartilhar este vídeo com vocês a respeito da nossa reflexão do último domingo, domingo de terceiro domingo após Pentecostes, em que nós tivemos o cuidado de sairmos um pouco da série trienal para falarmos de um tema que julgamos ser muito relevante para todos nós, o tema do meio ambiente, o cristão e o meio ambiente. Escolhemos o mês de junho para tratar dessa temática, já que no último dia 5 de junho foi o dia do meio ambiente e da ecologia. E essa data foi definida lá no ano de 1972, na Assembleia Geral da ONU. É claro que há alguns problemas que temos vivenciado nos últimos tempos quando o assunto é meio ambiente. Muitas vezes nós podemos ter uma certa dificuldade em tratar desse tema porque há ideologias, há partidos políticos que tomaram conta dessa temática e dessa agenda como se fosse propriedade deles. Por isso nós precisamos tomar cuidado de, ao invés de nos colocarmos contra determinadas ideologias ou posicionamentos políticos, nos colocarmos contra o tema, porque é um tema que também precisa ser tratado pelos cristãos. E nós não podemos deixá-lo de lado. Então nós percebemos que, antes de mais nada, antes de adentrarmos nessa temática, é interessante observarmos que há 3 dificuldades em lidarmos com a temática do meio ambiente. Primeira dificuldade: há muitas ONGs ambientais que são associadas a determinados partidos ou ideologias políticas que por vezes podem defender posicionamentos anticristãos. E aí nós podemos pensar, então se há essas ONGs que são contrárias à fé cristã e estão defendendo o meio ambiente, se há partidos ou ideologias políticas que são contrárias à fé cristã e estão defendendo o meio ambiente, então nós cristãos não devemos defender o meio ambiente. Esse é um posicionamento e um pensamento equivocado, certo? Um segundo pensamento equivocado trata daqueles cristãos que pensam que Jesus já vai voltar. Então nós não precisamos cuidar do meio ambiente. Esperamos que Jesus volte, porque esse mundo já está perdido, já está acabado, é caído em pecado e não adianta mais cuidarmos desse mundo. E assim nós percebemos que esse também não é um posicionamento que nós devemos ter. Porque se nós pensarmos deste modo, nós estaremos sendo anti-escriturísticos. Nós não estaremos seguindo com aquilo que a Bíblia deixou como responsabilidade do cristão. E um terceiro posicionamento que também é equivocado e que nós precisamos tomar cuidado, o terceiro posicionamento, é que para muitos não é possível preservar o meio ambiente sem perder o progresso e o desenvolvimento. E nós veremos ao longo desta reflexão que na realidade é o contrário. Se nós não pensarmos no meio ambiente, poderemos perder o progresso e o desenvolvimento. Muito bem, mas talvez você esteja aí do outro lado perguntando o que o cristão tem a ver com o meio ambiente. E eu respondo essa pergunta observando textos bíblicos. Por exemplo, lá no Salmo 96, versículos 11 a 13, nós temos o seguinte texto: Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja ao mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor,
pois ele vem governar a terra. Percebam como que os salmistas muitas vezes vão trazer cânticos, louvores a Deus, e eles vão trazer muitas vezes uma linguagem que trata da natureza, da criação de Deus, que tem um vínculo, que tem uma ligação muito forte com o seu Criador. Percebam o próximo texto como isso se torna ainda mais nítido. Lá no livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10, nós lemos: Zofar, faça perguntas às aves e aos animais, e eles os ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Pois todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Será que nós já não temos perdido um pouco do nosso contato com a natureza, com a criação? Temos observado os animais? Temos perguntado a eles quem é o Criador deles? É claro que esse é um texto poético, mas não deixa de ter um fundo de verdade. Muitas vezes nós estamos nos tornando cada vez mais cidadãos urbanos e temos perdido esse contato com a criação, com a natureza, com os animais. E consequentemente temos perdido o contato com o Criador. Há um texto que é definitivo quando o assunto é o cristão e o meio ambiente. E é um texto que trata de antes da queda do mundo em pecado. Lá em Gênesis 2, versículo 15, quando Deus havia criado o ser humano e ele deixou o ser humano com uma responsabilidade, com uma incumbência. Vejam só. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. O homem foi colocado no jardim do Éden não para simplesmente curtir tudo o que havia lá, não para simplesmente dormir e não fazer nada. Ele foi colocado no jardim do Éden com uma responsabilidade muito clara: cuidar, cultivar, plantar, colher. E muitas vezes nós perdemos essa noção, nós nos esquecemos desta responsabilidade que temos. 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2 diz assim: Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. E é claro que o apóstolo Paulo aqui está tratando da evangelização, do testemunho, mas de certa maneira nós podemos também interpretar puxando um pouco para essa outra responsabilidade que todos recebemos de Deus. Nós temos essa responsabilidade, não podemos esquecer dela: cuidar do nosso mundo, cuidar do meio ambiente. Vejam alguns números que eu posso compartilhar com vocês de como isso não tem sido feito, de como o meio ambiente tem sido afetado pelos seres humanos. Nas 2 últimas décadas, óbitos causados pela poluição aumentaram 66% no mundo. Ou seja, não apenas não estamos cuidando direito do mundo, não apenas estamos causando danos aos rios, aos mares, às florestas, aos animais, como a nós mesmos. Está voltando para nós toda essa falta de cuidado com o meio ambiente. Só em 2019 houve cerca de 9 milhões de mortes causadas pela poluição do ar e da água. 16% de todas as mortes do mundo foram causadas pela poluição. A poluição da água muitas vezes acontece especialmente em países de difícil estrutura, países da África, países também muitos da Ásia ou da América Central, como o Haiti,
A poluição da água foi responsável por 1,36 milhão de mortes prematuras. A alta de mortes devido à poluição levou a perdas econômicas, totalizando 4,6 trilhões em 2019, cerca de 6,2% da produção econômica mundial. Ou seja, é ou não é um mito acreditarmos que cuidarmos do meio ambiente é descuidarmos do progresso e do desenvolvimento econômico? Na realidade é o contrário. Não cuidarmos do meio ambiente é termos dificuldades para o desenvolvimento e para o progresso econômico. Outros dados que são alarmantes. Produzimos 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, o equivalente a 1,2 quilo por pessoa, por dia. Então, só você ao longo do ano produz por volta de 380 a 400 quilos de lixo. Todos os anos. Já imaginou isso? Nos últimos 30 anos, o lixo produzido no mundo foi 3 vezes maior do que o crescimento populacional. As pesquisas do Banco Mundial e da ONU prevêem um aumento de 350% de resíduos sólidos urbanos até 2050, caso não ocorra uma mudança nos padrões atuais. Ou seja, o nosso mundo, na realidade, vai virar um grande depósito de lixo, se nós não modificarmos nada. O custo ambiental do lixo são a inutilização do solo, a contaminação da água e a poluição do ar. Podemos trazer também alguns números mais próximos de nós, que dizem respeito ao nosso estado. Mais de 11 mil pessoas morrem todos os anos no estado de São Paulo por problemas de saúde agravados pela alta quantidade de poluentes do ar. E nós sabemos como vivemos em uma cidade extremamente poluída. Você limpa a casa em um dia, no dia seguinte tem a mesma sujeira. Você tem que limpar de novo. Tamanha é a poluição. A mancha de poluição do rio Tietê cresceu em 2022 e se estende por 122 quilômetros. Isso só falando da mancha de poluição, sem falar na extensão do rio, que é imprópria para banho, para beber, para pescar, enfim. Um aumento de 43% em relação a 2021, quando atingiu 85 quilômetros, segundo o relatório da Fundação SOS Mata Atlântica. A cidade gera, em média, 18 mil toneladas de lixo diariamente. Lixo residencial, de saúde, restos de feiras, podas de árvores, entulhos. Só os resíduos domiciliares são coletados quase 10 mil toneladas por dia em São Paulo. E eu peço, se você estiver com a internet fácil, aí depois pesquise fotos de poluição do ar, da água, das florestas. Pesquise animais em extinção no mundo. Pesquise animais em extinção no Brasil e você vai se chocar com tanta degradação que temos causado no nosso mundo. Há até mesmo uma foto que foi compartilhada nesta última semana de um pássaro morto. E de alguma maneira o estômago do pássaro está aberto e dá para perceber que dentro do estômago do pássaro havia diversas espécies de plásticos. E aí eu pergunto, o que temos a ver com tudo isso? O que temos a ver com esses números? O que temos a ver com essas imagens, se nós formos pesquisar e iremos encontrar tantas imagens de poluição e de degradação do meio ambiente? Será que nós podemos modificar essa situação? Eu, você e nós? Eu diria que há 3 medidas extremamente necessárias que podemos tomar. A primeira delas
é o que nós estamos procurando fazer aqui hoje. Conscientizar. Deus nos deixou uma responsabilidade que muitas vezes nós nos esquecemos: cuidar do nosso mundo. Não é porque Cristo voltará que nós podemos descuidar do meio ambiente, do nosso planeta. Há uma frase que é atribuída a Lutero que é muito pertinente para essa temática, que diz assim: mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se partiria em pedaços, eu ainda plantaria a minha macieira. Por que será que Lutero disse isso? Será que ele era um grande fã de maçãs? A verdade é que Lutero está dizendo para nós que não importa se Cristo vai voltar hoje ou se ele vai voltar daqui a 1000 anos, nós devemos cumprir com a nossa responsabilidade de cuidar do nosso mundo. Sim, nós temos um dever como cristãos de testemunharmos a nossa fé, mas nós também podemos testemunhar por ações, e nada mais justo e nada melhor do que cuidarmos, preservarmos o meio ambiente. Não é porque um grupo político que é contrário ao nosso pensamento ideológico abraçou a causa do meio ambiente que nós devemos ser contra a causa do meio ambiente. Isso não faz o menor sentido. E o custo da poluição é um custo muito maior do que o custo da preservação. Então, essa é a primeira medida, nos conscientizarmos de tudo isso. Segunda medida, precisamos compreender que pequenas ações fazem a diferença. Não é porque o mundo tem 8 bilhões de pessoas que eu sozinho não posso fazer a diferença. Nós podemos cuidar do meio ambiente sem fazer alarde, sem fazer grandes manifestações, sem grandes posicionamentos políticos ou ideológicos, apenas tomando atitudes individuais ou em pequenos grupos. Precisamos compreender o que é cuidar do meio ambiente, porque às vezes nós temos a noção de que cuidar do meio ambiente é cuidar da savana africana, ou da Antártida, ou nós combatermos o desmatamento da Amazônia e do Pantanal. Isso é cuidar do meio ambiente? Sim, mas não só. Nós precisamos compreender que meio ambiente é um meio onde nós vivemos. Cuidar do meio ambiente é cuidar da minha casa, cuidar da minha calçada, cuidar do meu bairro, da minha vizinhança, da minha cidade. Isso é cuidar do meio ambiente. E terceiro e último, eu trago uma pequena lista de 10 medidas para preservarmos o meio ambiente. Primeiro, cuidado com o lixo. Não descartar lixo no chão em hipótese alguma. E se possível, se em sua cidade, se em seu bairro, a coleta seletiva, fazer separação do lixo. É algo muito, muito importante. Segundo, não desperdiçar água. Nós podemos economizar água no banho, com um banho mais curto. Nós podemos reutilizar a água que é utilizada na lavagem das máquinas de lavar. Podemos tomar cuidado quando formos lavar carros, não lavar carros com mangueira, usar baldes. Todas essas são medidas importantes. Terceiro, não desperdiçarmos energia. Por que nós vamos manter uma luz acesa se nós não estamos naquele cômodo? É muito importante desligar os aparelhos que estão em modo stand-by. Você não precisa daquela hora aparecendo. Você tem relógio, você tem celular. Quarto, evite o uso de produtos descartáveis e sacolas plásticas. Isso é muito importante, porque muitas vezes o plástico ele vai demorar anos e anos para, de fato, se deteriorar e ser novamente absorvido pelo ecossistema. Por isso nós precisamos evitar ao máximo o uso de descartáveis. Quinto,
Não regue demais plantas, tenha cuidado com as plantas. Não cultive plantas que não são naturais para aquele local. Preserve as árvores e, se possível, plante mais árvores. Sexto, ande mais a pé e de bicicleta. É claro que nós vivemos em cidades enormes, distâncias gigantescas e nem sempre poderemos fazer isso. Mas quando possível, por que eu vou à padaria e tenho que ir de carro? Por que não ir a pé? Por que não aproveitar os domingos para andar de bicicleta ao invés de sair de carro? Pense nessas alternativas. Sétimo, combine caronas e, quando possível, use o transporte público. Mais uma vez, nós sabemos das dificuldades do uso do transporte público em grandes cidades. Muitas vezes são transportes precários. Mas, em pequenos trajetos, em trajetos médios, por que não abrir mão do carro? Por que não chamar um vizinho que vai para o mesmo lugar que nós vamos? Por que nós temos que andar sempre sozinhos em nossos carros? Oitavo, reaproveite as embalagens. É muito importante também fazer isso. Nós vivemos em um mundo de muitas embalagens. Nós compramos no iFood, vem várias embalagens envolvendo o alimento que nós iremos comer. Por que não cuidarmos e evitarmos a utilização de tantas embalagens? Por que não reutilizarmos essas embalagens? Nono, não compre animais silvestres, não pesque em época de reprodução. É muito importante que nós também cuidemos dos animais. E décimo, compre apenas o necessário e recicle. É muito importante que nós sejamos menos consumistas. Vivemos em um mundo consumista demais. Há até um estilo de vida que tem sido defendido, os minimalistas, né? Nós não podemos exagerar tanto, não necessitamos disso. Mas por que não adotarmos algumas práticas? Observe as coisas que você tem em sua casa e que você não usa. Será que você faz uso de todas as suas roupas? Por que não doar aquelas peças que você não usa? Observe os eletroeletrônicos, os eletrodomésticos que você tem. Você usa todos eles? Por que não doar aqueles que você não usa? Por isso é muito importante consumir menos, consumir com consciência. Concluindo, pois, essa nossa reflexão acerca do meio ambiente, nós, cristãos, possuímos uma responsabilidade muito grande de cuidar do nosso mundo. Cuidar do meio ambiente é dar testemunho de que somos filhos de Deus. Cuidar do meio ambiente é uma grande oportunidade para mostrarmos ao mundo que nós somos filhos de Deus e que nós, de fato, estamos cumprindo com a nossa responsabilidade. Cuidar do meio ambiente é procurarmos viver como já estivéssemos no paraíso, porque quando nós chegarmos lá, nós iremos cuidar de tudo aquilo que estiver ao nosso redor. E não podemos nos esquecer o texto de Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Aqui estamos, não mais no jardim do Éden. Estamos em um mundo caído em pecado, mas ainda temos a mesma responsabilidade de guardar, de cuidar do nosso mundo. E com certeza que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele não apenas se alegrará com isso, mas Ele saberá que nós estamos seguindo com a responsabilidade que Deus nos confiou. Nós não podemos viver apenas como já estivéssemos no porvir. Podemos também cumprir com essa nossa responsabilidade. Vamos falar com Deus em oração? Bondoso Deus, amado Pai, eu peço que o Senhor abençoe esta pessoa que está assistindo esse vídeo, a sua família, a sua casa. Que eles possam continuar sempre firmes na fé em Cristo Jesus, sabendo que somente em Cristo há perdão, vida e salvação. Mas que nós também, como cristãos, possamos continuar cumprindo com a responsabilidade que o Senhor nos confiou, cuidando do nosso mundo, cuidando do meio ambiente,
das plantas, dos animais, sabendo de que nós temos uma responsabilidade de produzirmos menos lixo, de consumirmos menos e de consumirmos com consciência. Auxilia-nos, Senhor, neste cuidado e que nós possamos dar bom testemunho de que somos teus filhos e de que por isso cuidamos do meio ambiente. Por tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agradeço a sua companhia nesta reflexão e que nós possamos continuar juntos, cuidando do nosso mundo. Grande abraço, até a próxima.